Olá! Eu vou mostrar neste vídeo como que a gente implementa os modelos de dimensionamento de lotes tanto na versão não capacitada como na versão capacitada. Tá? Então, se vocês olharem aqui nesse arquivo, tem a versão não capacitada e a capacitada. Lembrando que esse arquivo vocês podem baixar com o link na descrição do vídeo. Bom, então aqui a gente está com a versão não capacitada, este é o modelo. Se você quer saber como que esse modelo foi elaborado, assista ao vídeo anterior em que eu falei somente da modelagem, tá? Bom, então começando, a gente tem aqui o modelo e eu sempre começo a implementação pelas variáveis de decisão. E para agilizar um pouco esse vídeo, eu já deixei os espaços das variáveis de decisão implementados aqui. Então, se vocês olharem as variáveis xt, que são relacionadas à produção, IT, que é relacionado ao estoque, e YT, que é relacionado ao setup, já estão aqui. Porque como o índice é T, significa que eu tenho essas variáveis para todos os períodos. Então percebam que aqui a gente tem os setups, produção e estoque para todos os períodos. E aqui a gente tem os parâmetros do problema. A gente tem o estoque inicial, que é o I0, o estoque final, que é aquele I final. A gente tem os custos de setup representados por S, custo de estoque, que é o H, e a gente tem aqui um M grande, que a gente precisa de um M grande para esse problema. Bom, a gente vai começar então a implementação mesmo pela função objetivo. E a função objetivo ela quer minimizar os custos totais com setup e estoque. Então vamos implementar exatamente isso daqui. Eu vou implementar por partes, eu vou implementar isso daqui separado, isso daqui depois e a soma num terceiro campo, tá? Porque aí assim a gente consegue comparar quanto que a gente tem de custo de setup, quanto que eu tenho de estoque e quanto que é o custo total, sendo que é o custo total que eu quero minimizar. Bom, então para fazer isso eu vou colocar aqui algumas novas linhas, tá? Vou colocar aqui, então eu vou chamar aqui de setup, estoque e total. Tá, e aqui vai ser a parte da planilha em que eu vou registrar os custos da solução. Tá, eu vou colocar aqui só uma formatação, tá, só para ficar padronizado. Então aqui a gente vai ter os custos da solução, separados por setup, estoque e total. Os custos de setup, se a gente for implementar só essa parte aqui, a gente tem que fazer um artifício aqui no Excel, porque esse S, se vocês olharem do jeito que está aqui, esse S está multiplicando todos os Ys. E não dá para fazer um somar produto, sendo que eu só tenho um valor de S e vários Ys. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse S em evidência. Como é sempre o mesmo S que está multiplicando todos os Ys, eu posso fazer isso daqui. Eu coloco o S em evidência, que é o custo de setup, vezes, aí a gente coloca a soma de todos os Ys. Então o que está acontecendo aqui? É como se eu contasse os setups que aconteceram vezes o custo de setup. Com relação ao estoque, a gente vai fazer a mesma coisa. Como é sempre o mesmo H que está multiplicando todas as variáveis I, então a gente vai colocar o H em evidência e multiplicar pela soma dos estoques. Então a gente vai colocar aqui igual ao H, que é o custo de estoque, vezes a soma dos estoques. E por fim, o custo total vai ser a soma do setup com o estoque. Então aqui a gente tem o custo total da solução. Só para a gente testar um pouquinho, vamos supor que eu tenha um setup aqui. Então ele contabiliza um setup, se eu tiver outro setup ele contabiliza o segundo setup. Se eu tiver estoque, vou colocar aqui 100 unidades de estoque, ele contabiliza os estoques. Então, a nossa função objetivo está funcionando corretamente. Bom, agora vamos implementar este conjunto de restrições aqui, que são as restrições de balanço. Então, para todo T, para cada período, eu tenho que fazer essa expressão. Percebam que eu já deixei um espaço aqui na planilha separado para a gente fazer essa conta aqui do lado esquerdo. Então, a gente vai fazer essa conta. E depois eu vou dizer para o solver que isso aqui tem que ser igual a isso daqui, que é o IT. Bom, então vamos fazer essa conta. xt mais IT menos 1 menos DT. Então xt para o período 1 é o x1. Então vai ser igual à produção no período 1 mais o estoque no período anterior. Como eu estou no período 1, o período anterior é o 0.
E o 0 está aqui, é o estoque inicial, é o I0. Menos o DT, que é a demanda no período T, como a gente está no período 1 é D1, então menos a demanda. Então a gente fez aqui a restrição de balanço para o primeiro período. Como o I0 está aqui, eu não posso pegar essa fórmula que eu acabei de fazer e arrastar. Então eu tenho que fazer para o período 2 e arrastar do período 2 em diante. Então vamos lá, para o período 2 vai ser o x2 mais o estoque 1, o estoque do período anterior, menos a demanda que eu tenho que atender no período 2. E agora sim, essa fórmula eu posso arrastar. Tá? Então aqui a gente arrasta ela. Vamos só conferir. Por exemplo, vou abrir aqui no período 4. Então ele está pegando o x4, o i3 e o d4. Então tá certo. Tá? Não se preocupem com esses números negativos, porque eles estão negativos justamente porque a gente não teve nenhuma produção. Tá? Então isso é normal por enquanto. Quando a gente resolver o problema, isso daqui vai estar correto. Bom, agora a gente tem que fazer este conjunto de restrições. Então, para cada período, a produção tem que ser menor ou igual a MYT. A produção já está aqui, nessa coluna. A gente só precisa fazer uma coluna MYT aqui. Então eu criei um pouco de espaço. A gente vai colocar aqui a formatação. Tá? Eu vou só apagar aqui e a gente vai fazer a implementação de MYT. Tá? Então aqui simplesmente a gente vai pegar igual ao M grande, vou travar o M grande, vezes o YT. E aqui a gente tem aquela restrição que garante que eu só vou ter produção quando eu tenho setup. E aí faz todo sentido aqui, né? Porque se eu tenho setup, a quantidade máxima de produção que eu posso fazer é M grande. Então imagina que a produção pode ser qualquer valor, porque eu fiz o setup. Então se a gente lembrar como que era a restrição, ó, xt menor ou igual a MYT. xt menor ou igual a MYT. Agora, se eu não tiver setup, a produção só pode ser 0 para satisfazer a restrição. Bom, aqui nós temos a restrição de estoque final e isso daqui a gente vai implementar direto no solver, porque a gente vai dizer que essa célula aqui, o estoque final, tem que ser igual ao estoque final desejado, que é 300 nesse caso. Tá? Então vamos agora para o solver e implementar as restrições no solver. Então dados, solver. Vamos começar pela função objetivo. A função objetivo está aqui, tá? É o total. Então eu coloquei aqui o total, eu quero minimizar. As células variáveis são todas essas aqui. E agora com relação às restrições. Então vamos lá. Com relação às restrições, a gente primeiro diz que, vamos colocar essas dos balanços, né? Então o balanço tem que ser igual ao estoque. Aí a gente vai colocar essas aqui, que o xt, vamos colocar aqui a produção, tem que ser menor ou igual ao MYT. E agora a gente tem essa aqui de estoque final. Então esse último estoque tem que ser igual a 300, que é o estoque final aqui, que está nessa célula. Notem que como eu estou referenciando essa célula, eu posso depois mudar esse estoque final para qualquer valor e resolver de novo, que o solver vai puxar esse valor daqui. Falta apenas as restrições de domínio. Então o setup, só o setup é binário. E aqui a produção e o estoque a gente vai utilizar como inteiros. Tá? A gente vai resolver o problema na versão de números inteiros, porque aqui é uma situação mais realista, em que a gente produz só quantidades inteiras de produtos. A gente só não pode esquecer de colocar aqui o LP simplex. Aí eu posso fechar e resolver. Vou resolver com o OpenSolver. Tá? Então cliquei aqui no Solve e ele resolveu para a gente. Então aqui a gente tem todo o nosso plano de produção ao longo do tempo. Então eu tenho que produzir aqui, aqui e aqui. Né? Então a gente tem esses valores de produção e em quais períodos eles têm que acontecer. E aqui eu tenho quanto de estoque eu vou ter no final de cada período. Os custos de setup foram 3.000, porque eu fiz 6 setups. E os custos de estoque, 1.130. O legal é que do jeito que a gente fez essa planilha, se eu mudar qualquer valor aqui dos parâmetros, por exemplo, as demandas, os estoques, os custos,
Aí ele resolve normalmente utilizando esses novos valores. É só clicar no Solve aqui de novo. Bom, agora vamos para a versão capacitada. Então eu vou aqui nessa outra aba e aqui nós já temos os dados do problema capacitado, que na verdade são os mesmos dados com a adição dos recursos. Então aqui eu tenho uma quantidade de recursos disponíveis por período e nós temos aqui também esse novo parâmetro que é o R, que é quantos recursos são consumidos por unidade produzida, que nesse exemplo aqui é 0,2. Como a gente já viu no vídeo da modelagem, a única coisa que muda no modelo capacitado é esse conjunto de restrições aqui. Porque daí a gente tem aqui quantos recursos foram consumidos, menor ou igual à quantidade de recursos disponíveis para cada período. Então é só isso que a gente tem que fazer. Eu já deixei aqui nessa planilha tudo implementado, então essa parte do balanço já está implementada porque é igualzinho no modelo anterior, não muda nada. A questão da função objetivo também não muda nada, por isso eu já deixei implementado aqui, até para a gente ganhar tempo. E eu vou focar só nesse conjunto de restrições aqui. Percebam que essas restrições substituem aquela do M grande. Então a gente não vai usar o M grande nesse segundo exemplo. Bom, então para implementar isso daqui, eu vou criar duas novas colunas aqui. Então eu vou inserir. Vou colocar só um pouquinho de formatação. Vou apagar. E aqui nós vamos fazer as duas partes. Nós vamos fazer o RXT. Tá, vou colocar R vezes XT. E aqui vai ser o RT vezes o YT. O que na verdade representa quanto de recurso foi utilizado nessa coluna e quanto de recurso eu tenho disponível. Então, R vezes XT. Então, literalmente, a gente vai pegar o R, que está aqui, vou travar o R, vezes o XT, que é a produção no período. Então, na hora que eu arrastar essa fórmula, a gente vai ver que para qualquer produção que eu tiver, ele calcula quantos recursos foram consumidos. Agora, o RTYT, esse RT maiúsculo, é quanto de recurso eu tenho disponível por período. E o YT é se eu fiz o setup ou não. Então a gente vai fazer o RT vezes o YT. Vou aplicar para todos os períodos. E aqui a gente tem aquela situação. Para eu habilitar esses recursos, só se eu fizer o setup. Porque se eu faço o setup, aqui vai para 30 de recursos disponíveis. Agora, se eu não fizer setup, quer dizer que eu só posso produzir 0 para que essa restrição seja satisfeita, porque eu vou ter que dizer para o solver que isso é menor ou igual a isso no final. Bom, então agora a gente já pode ir para o solver, então eu vou em dados, solver, a gente vai implementar novamente aqui o solver, tá? Então o objetivo está aqui no custo total, é um problema de minimizar, a gente vai alterar estas células variáveis aqui. Tá, então até agora tudo igual ao modelo anterior. Tá? A gente vai colocar também as restrições de balanço. Né? Então o balanço tem que ser igual ao IT, que está aqui. A gente vai colocar agora a restrição de estoque final. Então o último estoque tem que ser igual a esse valor que eu desejo aqui. E as novas restrições são essas. A quantidade de recursos utilizados tem que ser menor ou igual à quantidade de recursos disponíveis. Tá? Então aqui a gente tem as restrições de capacidade. Faltam só as restrições de domínio, o setup é binário e a produção e o estoque são inteiros. Então eu vou colocar aqui, aí a gente finaliza. Não esquece de colocar aqui LP Simplex, vou fechar e vou resolver com o OpenSolver. E pronto, ele resolveu. Percebam que o plano de produção aqui ficou bem diferente do plano de produção do exemplo não capacitado, porque aqui a gente tem limitações de produção por período. Então, se a gente olhar o plano anterior, com as capacidades disponíveis que a gente tem, não daria para fazer aquele plano não capacitado.
É por isso que aqui a gente tem mais setups. A gente teve ao todo 8 setups. Porque agora, como a gente tem essa limitação aqui, a produção tem que se espalhar por mais períodos. Então a solução ótima é essa, 5.230. E assim a gente finaliza esse exemplo. Tá? Lembrando que esse arquivo está disponível para download, tem o link aí na descrição do vídeo. Tá? Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo e façam um exemplo junto, tá? Para poder entender, porque esse aqui é um modelo um pouco mais complexo. Porém, ele é muito importante, tá? Principalmente para quem trabalha na área de produção, na área de planejamento de produção. Isso daqui é essencial. Bom, pessoal, nos próximos vídeos eu vou trazer outros modelos mais avançados de dimensionamento de lotes, tá? Então fiquem atentos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.